Olá, eu sou a professora Alessandra Areias e hoje nós vamos conversar sobre fio dental. Ele é indispensável realmente na higiene bucal? Essa é uma dúvida muito comum dos nossos pacientes. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para orientar o nosso paciente é fazer ele ter noção, ter o conhecimento do motivo pelo qual nós escovamos os dentes. Nós limpamos os dentes porque milhões de micro-organismos vivem aderidos à superfície dentária. E esses micro-organismos, eles são responsáveis pelas principais doenças bucais, que são cárie e doença periodontal. Então, eles precisam ser perturbados mecanicamente para a manutenção da saúde. Então, cada vez que nós escovamos os dentes ou usamos o fio dental, nós estamos perturbando com essa comunidade microbiana, biofilme dental ou placa bacteriana, como se fala nas propagandas de produtos de higiene, e aí a gente tem que fazer essa higienização com uma certa frequência. Outra coisa que os pacientes não têm muita ideia é de quantos lados o dente tem, noções de anatomia dentária. Na verdade, os pacientes não sabem nem quantos dentes nós temos, quais são os tipos de dente. Então, a gente precisa dar uma aula, usar um manequim, usar um macromodelo e mostrar para ele que o dente tem 5 lados e a escova de dente só limpa 3 lados. Essas partes laterais do dente, que a gente chama de mesial e distal, a escova tem pouco alcance nessas regiões. E as superfícies de contato com os dentes vizinhos também impedem com que essas cerdas da escova possam penetrar. A gente tem uma limitação de penetração subgengival das cerdas das escovas, por mais que se use uma técnica adequada de escovação, de limpeza, a gente não tem uma ação ali mecânica muito eficaz nessa região lateral do dente, que a gente chama de interproximal, que é a mesial ou distal dos dentes. Uma questão importante é que o uso do fio dental, ele exige treino, ele exige destreza manual. Então, a gente aprende a passar fio dental passando fio dental. Então, aquele paciente que fala, mas eu não consigo, mas eu não sei, a gente tem que reforçar a motivação e a instrução de higiene para que ele aprenda a segurar o fio. Então, tem particularidade, tem paciente que gosta de enrolar o fio dental no dedo, tem paciente que gosta só de segurar. O importante é a gente mostrar como que ele insere o fio dental da maneira correta, como ele passa pelo ponto de contato, como que ele tem que ir até o fundo do sulco gengival. É importante que o paciente perceba isso, com um espelhinho, que ele veja que o fio dental entra na gengiva, porque tem muitos pacientes que chegam na pontinha da papila e tiram esse fio dental. Então, só entrar e sair com fio sem penetrar no sulco gengival, a gente não fez uma higienização correta, usou o fio, mas não usou da maneira correta. Então, inserir o fio até o fundo do sulco gengival, fazer um movimento de vai e vem, ele tem que ter noção de que a ação é mecânica. O fio dental tem que raspar na lateral do dente e fazer esse movimento em direção coronária para ter essa desorganização desse biofilme. Atenção especial tem que ser dada para pessoas com deficiência motora, idosos e crianças, porque pessoas que têm Parkinson, problemas neurológicos, pessoas que tiveram AVC, elas não conseguem mais segurar o fio da maneira adequada. E crianças também não têm essa destreza manual. Então, outras pessoas têm que fazer a higienização e têm que ser orientadas nesse sentido. Muitos pacientes chegam e falam assim, olha, eu parei de passar o fio dental porque minha gengiva sangra quando eu passo o fio. E eles acham que a causa do sangramento gengival é o fio dental e não é. A gente tem que mostrar que o sangramento é um sinal de gengivite e que o uso do fio dental vai ajudar a melhorar essa condição. O fio dental não causa sangramento gengival. É lógico que ele só vai causar um sangramento se o paciente usar uma força absurda e romper epitélio juncional e introduzir o fio apical de uma maneira danosa, o que não é comum de acontecer. Normalmente a gente percebe onde que está ali o final do sulco gengival, o corpo mostra para a gente a resistência e a gente remove o fio. O paciente fica bastante perdido com os tipos de fio dental que tem no mercado. E a resposta que eles querem que a gente dê para eles, doutora, qual o melhor fio dental? Não tem resposta para essa pergunta. A gente tem uma série de marcas, uma série de tipos de fio, a gente tem fio ou fita. A diferença é que o fio ele tem vários filamentos e que a fita é um monofilamento. O fio liso ou fio encerado.
O fio encerado, ele é um pouco mais grosso, ele tem um pouco mais de resistência. Isso tudo vai depender do tipo de dente que o paciente tem. Um paciente com os dentes muito grudados, com ponto de contato muito apertado, ele vai se beneficiar de um fio liso e de um fio mais fino. Um paciente que tem os pontos normais, mais alargados, pode se beneficiar de um fio encerado. O fio ou a fita, tanto faz, é o gosto do paciente. Então, qual é a recomendação? É que ele vá testando, é que ele vá experimentando. Tem alguns fios que são mentolados, que vêm com sabor, que vêm com flúor, que vêm com alguma substância ativa. Isso fica a gosto do freguês. O importante é a remoção mecânica do biofilme. O problema é que a maior parte dos pacientes não usa o fio dental da maneira correta. Então, para compensar essas inadequações, tem vários dispositivos de limpeza interdental. A gente tem a escova interdental, várias marcas e vários tamanhos também, para se ajustar aos tamanhos diferentes das ameias, né, que a gente tem nos pacientes com a papila preenchendo todo o espaço interdentário, ou pacientes já com recessão gengival podem usar uma escova um pouquinho maior. A gente tem os condutores de fio dental para crianças e para pessoas que têm dificuldade de segurar o fio. O fio dental já vem com um cabinho, ele vem com um pacote com bastante unidade, você vai usando e jogando fora. Você tem os passadores de fio dental com passa-fio, superfloss, que são indicados para pacientes que usam aparelho ortodôntico, que têm próteses fixas, coroas esplintadas. As escovas unitufo também são bastante úteis em algumas regiões. E a Gum tem esse produto que chama Soft Pick, que é uma borrachinha, é no formato de uma escova interdental, mas é um emborrachadozinho, que ele consegue ser inserido mesmo em espaços interdentais com ameias bem pequenininhas, onde a gengiva ainda está ali preenchendo, tem uma boa quantidade de papila, ele é bastante indicado ali para a limpeza proximal em pacientes até jovens. Uma dúvida comum dos pacientes é sobre os irrigadores. Doutora, eu posso usar irrigador? Eu não consigo usar fio dental, não. Mas eu conheço esse Waterpik. E além do Waterpik, tem outras marcas também de produtos, inclusive nacionais, que são similares ao Waterpik. Esses irrigadores, gente, eles removem matéria alba, resto de comida, resto de célula. O Waterpik, os irrigadores não têm capacidade de remoção de biofilme. O biofilme está firmemente aderido à superfície dentária, ele não vai sair com jato de água. Ele só sai com ação mecânica, com fricção. Então, ele pode ter algum benefício para a gengivite, porque o paciente geralmente coloca antissépticos, coloca soluções de bochecho dentro desses irrigadores, mas eles podem ter um efeito benéfico bastante reduzido para o custo que eles têm. Os irrigadores aí beiram a faixa dos R$500 hoje em dia, a gente está falando de preço de 2020. Esse artigo do Claydon, de 2008, apesar dele estar já um pouquinho antigo, ele fala dos conceitos de escovação e limpeza interdental, que é o que a gente tem até hoje. Apesar do uso generalizado de escova de dentes e creme dental com flúor, a maior parte das pessoas faz escovação com creme dental. A maioria da população não limpa os dentes o suficiente para evitar o acúmulo de placa. Não há eficácia nesse procedimento. Ele é amplamente realizado, mas quando a gente vai ver se não, mas ele é eficaz? Não. Como é que a gente sabe que ele não é eficaz? Porque as pessoas continuam tendo uma incidência muito grande de cáries e doença periodontal. Então, quer dizer que esses micro-organismos continuam ali. A gente sabe que tem outros fatores envolvidos no processo, tanto da cárie quanto da doença periodontal, mas com relação ao acúmulo de placas, as pessoas falham nessa prevenção. Essa, inclusive, uma das justificativas para a gente usar coadjuvantes, tentar buscar antissépticos, bochechos, que possam complementar essa limpeza mecânica com ação química. E outra coisa que quem faz clínica percebe, a maior parte das pessoas não possui destreza manual para usar fio dental. A maior parte das pessoas não usa o fio dental porque diz que não consegue, não sabe usar, não sabe segurar, usa bem assim de vez em quando prende uma comida, quando agarra alguma coisa no meio dos dentes, a pessoa vai lá e usa o fio dental. Esse é um outro artigo da Sauser, de 2020 agora, acabou de sair, onde ela faz um resumo sobre os dispositivos de higiene oral. E a gente não vai falar agora sobre os outros, vamos focar só na limpeza interdental. A magnitude do efeito do fio dental é pequeno para prevenir doença periodontal, né? Do palito de madeira, que é o palito de secção triangular,
não é o palito redondo que a gente usa aqui no Brasil, é um palito que vem de fora do Brasil. Não é previsto, não tem trabalhos mostrando esse papel. A escova interdental tem um efeito já bastante demonstrado e o irrigador oral também tem um efeito incerto. Então, quando a gente vai na qualidade do grau da evidência dos artigos que a gente tem, essa foi uma revisão sistemática que o Sauser publicou em 2015, realmente a escova interdental, ela tem uma evidência já moderada para recomendar o seu uso para os pacientes periodontais. A Academia Europeia de Periodontia lançou também, agora em 2020, esse guideline, quer dizer, que são guias para o tratamento periodontal de pacientes com doenças estágio 1 a 3, e fez vários questionamentos sobre tudo que abrange o tratamento periodontal. E nessa parte específica de higienização, uma das questões foi como que a limpeza interdental deve ser realizada. Então, o que eles recomendam é que seja usada a escova interdental, com base nos estudos que eles reviram, uma recomendação forte ali do uso da escova interdental. O valor de outros dispositivos interdentais para essa limpeza nos pacientes de manutenção periodontal, se o paciente não consegue usar interdental, eles sugerem o uso de outros dispositivos de limpeza, que a gente já mostrou, e o valor do fio dental para a limpeza interdental nos pacientes de manutenção, eles não sugerem o uso do fio dental como primeira opção de limpeza interdental em pacientes de manutenção periodontal. Vejam bem, quando a gente lê esse artigo, isso quer dizer o quê? Não vou recomendar mais fio dental para os meus pacientes, Alessandra? Não, vai continuar recomendando sim. Mas para os pacientes periodontais que já têm recessão gengival, que já tem ali a papila retraída, já tem ali um acúmulo maior de alimentos, exposição radicular, a escova interdental, a gente tem uma superfície maior para você aderir micro-organismo ali exposta no meio bucal, e a escova interdental pode fazer uma limpeza mais eficaz, contando com a destreza, não depende de uma destreza tão grande do paciente. Se ele puder aliar os dois, usar o fio dental e usar a escova interdental, é o ideal. Então, baseado nas evidências, não há suporte na literatura de que o fio dental seja a primeira escolha. Eles realmente sustentam que a escova interdental deve ser preconizada. Então, a conclusão que a gente tem é: a escova interdental, a limpeza interdental é importante, no mínimo uma vez ao dia. Então, quando a gente vê essa imagem do paciente com periodontite, cheio de recessão, a gente vai ver qual escova ali é mais adequada para esses espaços que o paciente tem. A escova interdental é mais eficaz, então, em pacientes com periodontite, mas a gente pode indicar fio dental, palitos de madeira, outros produtos como os de borracha, caso a escova não se encaixe adequadamente. Em pacientes mais jovens, só com gengivite, a escova interdental, mesmo as mais finas, podem não ser capazes de entrar ali nesse espaço interdental e podem causar trauma. Então, a escova interdental ela não pode causar trauma no espaço interdental. Então, em pacientes mais jovens, tem indicação, sim, de tentar instruir com relação ao fio dental. Essas instruções de higiene têm que ser repetidas em consultas de manutenção. E o treinamento, o treinamento em higiene bucal, ele tem que ser feito numa análise de risco, adaptado às necessidades do paciente, de acordo com o que a gente diagnosticou, e adequar para cada um. Realmente é um tratamento personalizado, não tem receita de bolo, e o dentista tem que perceber isso e motivar o seu paciente em todas as consultas quando ele percebe que tem uma inadequação da escovação, da limpeza ou até sinais de gengivite ou periodontite.